A música, o violão vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Vamos fazer música, vamos criar a música e o tambor vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Vamos fazer música, vamos criar a música. O baixo vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Vamos fazer mais música. Ei, salve, salve pessoal, boa noite! Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro de 2016, começando um pouquinho mais cedo, porque hoje eu e Tânia Calito temos um compromisso mais tarde e não poderíamos começar às 8, mas estamos aqui meia hora mais cedo, isso é o que interessa, não é, Tânia Calil? É isso aí, boa noite! Eu e a Carol Salles aqui de novo pra gente papear junto com vocês um assunto muito interessante. Espero que vocês tenham visto aí e possam compartilhar aqui com a gente as dúvidas, colocações, questionamentos e com vocês, Carol Salles. Hoje estamos de cenário novo. A gente mudou de lado e ficou muito mais legal. A gente está de cenário muito bacana, esse nosso cenário hoje. Hoje tem mais espaço, quem sabe na semana que vem a gente coloca uma lousa. Uau! A gente vai ficando assim cada vez. O que será que o Jair fez com a bateria que estava aqui? Com a bateria? Você me conta depois, tá lá em cima da cama, gente. Porque uma bateria não é em qualquer lugar, né? Cabe, mas enfim, ela desapareceu daqui. Estamos nós no lugar da bateria. Tudo bem, a gente ocupará, muito bem. Muito barulho. Muito bem. E hoje vai ser muito bacana ter a participação de vocês, porque a gente vai falar de um tema que todo mundo fica em dúvida, né? Eu outro dia tava conversando com a mamãe e falei assim, nossa, que tema que você acha que era legal? Ela falou assim, eu não sei o que responder pra minha filha, ela me pergunta isso, ela me pergunta aquilo, e eu vou passando por umas saias justas, que olha, me ajudaria muito se de repente vocês falassem sobre como é que eu reajo, como é que eu falo, como é que eu ajo quando me faz uma pergunta que eu não tô esperando. Claro que as crianças sempre fazem perguntas que a gente não tá esperando. E às vezes num local bem improvável. Eu tenho uma história bem engraçada pra contar, que a gente, uma vez eu tava gravando no Projac, a Isa foi que tava comigo. Você conhece essa história já? Aí no meio do caminho a gente encontrou alguém, um colega que falou, eu tava ali em Amor e Sexo, na gravação do programa. Aí a gente foi indo pro estúdio que eu ia gravar, as cadeiras, todo mundo se maquiando, assim, em silêncio. A Isa do meu lado, assim, ela veio e fala, mãe, o que é sexo? A bancada, assim, de maquiador, os atores do maquiador, caminhando tudo... Se vira, né? Se vira aí. Aí isso faz uns 3 anos. Eu olhei pra ela e falei assim, a mamãe vai pensar, me dá só um tempinho que eu já te respondo. Só que nisso a galera tava cascando o bico, tipo, não zoando, porque sabia que era um momento tenso, mas assim, foi muito inusitado, todo mundo quietinho, eles falaram, mãe, o que é sexo? Mas você sabe que esse tema também, Carol, a gente colocou, acho que tem 2 semanas, um vídeo, inclusive a pedido do YouTube, que é uma campanha muito legal, falando justamente sobre segurança na internet, mas voltada para a família e para as crianças, né? E a gente abordou justamente esse tema, da gente transformar essa coisa da segurança na internet um passo antes. A segurança em casa, de você conversar, você abrir um canal de conversa com seu filho, para que você tenha esse canal como uma forma de você também trazer uma segurança para ele, uma confiança para que ele, né, numa situação dessa, você não deixa a criança assim, tipo, com aquela dúvida
que leve a criança a ir para a internet, para o Google, para pesquisar. E a gente já passou por isso também, né? Porque acho que naquela época, quando ela me perguntou, deu um tempo, fui pensar, dei alguma resposta para aquela idade. Sim. Há pouco tempo, a pergunta veio novamente. Quando eu cheguei, ela já estava causando, brincando. Fala, pai, fala! Mas é porque às vezes você precisa de um tempo, a criança quer na hora a resposta. Aí eu falei assim, eu vou te responder. O momento tá chegando, a gente vai sentar e vai conversar. Aí ela falou assim, se você não responder, eu vou dar um pulo. Não, nesse tema não! Você vai ver o que eu não quero agora. Mas é assim, por isso a segurança. E como o Scléria, eu não lembro tanto quando eu era criança, mas digam o que a gente faz, Carol. Então, você sabe que foi muito legal o que você fez, né? De dizer assim, eu vou pensar e eu já volto a falar, porque assim, às vezes a gente é mesmo pega de surpresa. E aí é muito melhor, é muito mais prudente, protetor com a criança e com você dizer, eu vou pensar e eu volto a falar, do que você dar uma resposta que você às vezes não está realmente preparado. Lógico, se a gente conseguir se preparar sempre, maravilha. Mas se acontecer algo, essa saída é incrível. Obviamente que depois isso requer realmente que você pense e volte a falar, porque hoje com o Google, então a gente tem essa, cai nessa possibilidade da criança ir ver no Google, então claro que é importante que elas tenham isso com os pais, né? Agora, eu costumo dizer o seguinte, que o mundo infantil, não sei se o mundo infantil, mas a maternidade, a paternidade, ela funciona um pouco, talvez como um parque de diversões, né? Eu costumo sempre fazer essa analogia, que é o seguinte, quando uma criança entra num parque de diversões, ou mesmo a gente começa a olhar uma coisa, outra, a gente está descobrindo brinquedos, a gente quer viver aquelas experiências, e o que vai acontecer? O pai e a mãe, eles estão ali, eles vão dizer, aqui dá pra você entrar, aqui não dá, olha só, vai levar ali, olha a sua altura, né? Então o que o pai e a mãe vão fazendo? Eles vão apresentando o parque de diversão para a criança. O mundo é apresentado da mesma forma. E vamos imaginar que cada vez que a criança faz uma descoberta, você está num parque de diversões com ela e você vai apresentar um novo brinquedo, uma nova aventura, que pode ser para a idade dela, pode ser que seja... Talvez você vai precisar dizer para ela que naquele momento aquilo não é da idade dela, aquele brinquedo não é da idade dela, mas vai dizer isso usando as melhores palavras para que ela compreenda o que tem aquele brinquedo, que, por exemplo, ela não pode ir. Quando é criança, você vai dizer, não tem a sua altura, você mostra algo para ela, você vai fazer do mesmo jeito, você vai mostrar para ela o que é aquilo que ela está perguntando, de acordo com a idade dela, de acordo com o que ela pode compreender, né? Então, como é que a gente faz isso? Então, uma coisa bem bacana, sempre ser honesto, sincero, falar a verdade, porque às vezes a gente quer inventar alguma coisa pra se sair, né? Pra se acabar sair. Então, aí é muito melhor você dizer que naquele momento ainda não dá pra responder, porque falar a verdade, por mais desafiador que seja, é o melhor caminho, né? Outra coisa é você saber até onde a criança tem alguma informação, porque pode ser que ela não tenha nenhuma, pode ser que ela já venha para você com alguma informação. Será que vale aquela pergunta? O que você acha que é? O que você acha que é sempre? Porque certamente se ela está fazendo essa pergunta, ela ouviu essa palavra em algum lugar, a palavra que ela está te perguntando. Então vale a pena, porque a gente não precisa dar uma explicação de qual que seja lá o que for que a criança perguntar. A explicação não precisa ser mirabolante, ela pode ser muito simples, só para atender aquela demanda, aquela curiosidade daquele momento, né? E se você sabe o que é, outro dia eu vi um vídeo na internet que uma criança estava fazendo lição e ela perguntava para a mãe, ela fazia eu tentei até achar esse vídeo hoje, mas não achei. Ela perguntava alguma coisa para a mãe e a mãe se achava numa saia justa e começava a criar uma história, contar uma história, era alguma coisa relacionada ao sexo. No final era um outro sentido que ela estava perguntando, né? E aí a mãe ficou super sem graça, porque às vezes a gente vai dar uma explicação mirabolante para uma coisa que é papum. Então assim, né? O que é sexo? Então, ela tinha quantos anos? Essa primeira vez, uns 6 anos, né? Ela ouviu o nome do programa, veio claramente, assim, veio logo na sequência. E você se lembra o que você respondeu depois? Eu respondi que era uma forma que os adultos tinham de namorar. E que ela e eu, ou não era experimentar. E que acho que foi isso. Perfeito. Fazer parte da vida, acho que foi isso. Não, quer dizer, né, é exatamente isso. Isso é um ato de amor, né, entre duas pessoas.
faz parte do namoro, é uma forma de carinho, de amor que dois adultos têm entre eles quando namoram, quando se casam, quando estão juntos. Talvez uma simples frase, como a que você disse, é o suficiente para a gente dissolver, assim, nossa, e agora? O que é que eu faço? Né? Uma outra que normalmente, né? Como é que eu nasci? Aliás, até tem a música. Não, é verdade, a gente já faz a música agora, então vamos fazer agora. Vamos fazer agora? E aí a gente eu vou lendo aqui que tem muita gente dando boa noite. Giovana Castro, Sandra Rebelo, Liriane, boa noite, Cíntia, Adriane Mitraldi, Cláudia Araújo, Lu Bento e Nívia Paula. Gente, muita gente aqui conosco. Que delícia! A gente fica muito feliz. Bem-vindos. Bora cantar! É verdade, bora então cantar, já que o programa chama-se Canta e Conta, tem que cantar um pouquinho também, isso, né? Eu tenho que trabalhar um pouco aqui, não só ficar ouvindo o papo maravilhoso dessas duas beldades. Mas olha só, essa música, Carol, inclusive eu fiz uma pergunta que eu achei tão... olha lá, a Tânia mostrando aí, ó. Olha lá, ó. Esses são produtos da nossa lojinha. Vamos para os intervalos. Intervalos comerciais. Sabe qual é o endereço da loja? É loja.grandespequeninos.com.br. Tem almofada, tem camiseta, tem... peraí que agora eu tô aqui, ó. Vou mostrar aqui também, olha lá, ó. Capinha de celular, olha só que legal, tá vendo? A família toda aqui. Você pode entrar lá, tem o DVD. E essa música chamada Como, Quando e Porquê, eu fiz não por uma pergunta que trouxesse algum desafio para mim, porque na verdade até traz um desafio grande, inclusive para cientistas espetaculares da nossa história. Às vezes tem dificuldade em responder isso, mas a Laurinha, ela chegou para mim um dia, a gente estava aqui na nossa cozinha, e a nossa cozinha tem uma área de vidro que dá para você ver lá fora, e aí ela estava observando assim, ela tinha o quê? Tinha 2 aninhos? Ela estava com 2 aninhos, ela estava observando assim lá fora, e eu vi que ela estava intrigada com alguma coisa, falei assim, o que foi, filha? Aí ela virou pra mim assim e falou assim, pai, quem desligou o céu? Aí eu falei assim, Ela falou assim, quem desligou o céu? Porque tava claro, aí nessa de preparar o jantar ficou escuro. Aí eu nem lembro o que eu respondi, porque a pergunta foi tão linda que eu falei, puxa, qualquer resposta que eu dei aqui, eu preciso ter uma resposta tão poética quanto essa pergunta. Então eu falei assim, você me espera, que eu vou fazer uma música. Aí acabei fazendo uma música com essa pergunta e obviamente também com todas essas situações que acho que todos os pais passam, que é isso, de ter que lidar com o seu filho descobrindo o mundo. Isso é tão legal, eu acho tão bonito. Pode vir pergunta difícil, pode vir pergunta fácil, pode vir pergunta estranha, mas é tão legal quando a criança começa a descobrir, né, as coisas e começa a perguntar. Eu acho que é tão bacana perguntar e tentar saber o mundo. Perguntar, e a criança sente que pode falar, porque o desenvolvimento da criança todo é uma descoberta, né? Ela descobre quando começa a engatinhar, quando começa a andar. Quando ela começa a perguntar, a gente vai... Isso mexe com a gente, né? Esse desenvolvimento mexe. É uma descoberta que nos toca ainda mais do que quando ela começa a andar. Porque quando ela começa a andar, a gente está olhando. Quando ela faz perguntas, isso solicita da gente também uma resposta, né? Uma compreensão do jeitinho que ela está compreendendo o mundo. Isso é muito lindo. Então vamos lá. Vamos fazer como, quando e porquê aqui, ó. Papai, quem é que foi que desligou o céu? O sol sumiu, fugiu, já foi pro beleléu. Agora tá tudo escuro, é isso, papai, te juro, que eu só quero saber quem desligou o céu. Mamãe, como é que foi que eu cheguei aqui? Por que eu existo, como que eu nasci? Sei que não foi a cegonha, mamãe, não tenha vergonha de me dizer como é que eu cheguei aqui. Como, quando, por quê?
pra saber, pra aprender e para me informar. Como, quando, porquê, quem foi, onde, como é que pode ser? Eu gosto mesmo é de perguntar, pra saber, pra aprender e me informar. Papai, quem é que colocou o sal no mar? Por que não pôs bastante açúcar no lugar? Eu preferiria doce, seria demais se fosse. Papai, quem é que colocou o sal no mar? Mamãe, como é que eu fui caber dentro de ti? Falando nisso, como que eu entrei aí? Devia ser confortável, se era mesmo agradável. Porque é que um belo dia eu tive que sair? Como, quando, porquê? Quem foi, onde, como é que pode ser? Eu gosto mesmo é de perguntar, pra saber, pra aprender e para me informar. Como, quando, porquê? Quem foi, onde, como é que pode ser? Eu gosto mesmo é de perguntar, pra saber, pra aprender e me informar. Por que terminou a música? Ai, gente, aqui vem uma pergunta da Luciane Meira. Se for você mesmo, que eu não consigo ver a carinha, bem-vinda, Lu! Olha, ela falou uma coisa que é muito legal e que uma vez uma pedagoga de uma escolinha que elas estudavam também me falou, porque às vezes é muito mais perto. Não sei como você vê isso, mas ela falou que com 4 aninhos o filho perguntou pra ela também o que era sexo. Ela falou, sexo é quando você vai preencher uma ficha e você tem que colocar se é do sexo feminino ou do sexo masculino. É maravilhoso que ela respondeu! Ela respondeu! E para 4 anos é a melhor resposta. Achei muito... E aí ela falou assim, e ele prontamente falou, sou sexo masculino, né, mãe? Ai, que lindo! Exatamente. E sabe que é uma coisa bacana, se a gente não fizer caras e bocas, não ficar... Né, porque a primeira reação tensa, né? Como, então, e isso dá pra criança... Mas peraí, né? O que a minha pergunta gerou, né? Porque a criança percebe, você tá apresentando o parque de diversões pra ela. Se ela olha um brinquedo e você fala assim, não chega nem perto desse brinquedo. Nossa, ou se você ela vai ficar... Aguçada, né? O que é esse brinquedo, né? Então é a mesma coisa. Se ela tá falando de um tema, você faz caras e bocas, ou você fica claro que isso, né, isso vai gerar na criança ela vai ver o que está acontecendo, né? Então, se a gente já souber que temas que podem vir, que todos os temas humanos, ela é uma criança, ela é um ser humano, ela está descobrindo o mundo, os temas humanos ela vai falar, ela vai te perguntar. Então, por exemplo, como tem na música, né? Como é que eu fui parar aí? Né? Como é que eu fui? Eu me lembro que eu perguntei pra minha mãe tava, eu tinha 10 anos já, e ela estava grávida e falou, mas como que tem um bebê dentro de você? Eu perguntava pra ela. E como é que eu fui parar aí? E eu tenho muita dúvida mesmo, como é que eu pergunto, como é que eu conto, por exemplo, como eu nasci? Como é que eu vim parar aqui? Porque são perguntas que eles começam a fazer e que talvez numa idade, o que é sexo? Feminino ou masculino? Quando a gente preenche, tá ok. Pode ser que daqui a pouco venha de novo essa pergunta, porque ele vai ouvir isso em outros contextos. Né? Vai mudar, né? Vai mudar. E aí, talvez ele pergunte de novo, o que é sexo? Né? E aí, talvez o que a Tânia disse pode ser muito bacana. É você dizer que é um ato de amor, é um jeito de 2 adultos mostrarem que se gostam, é alguma coisa que... É um ato que acontece quando... Mas ele sabe, porque eu lembro uma vez que eu falei isso, ela falou, não, mas não é só isso. Ela falou, então, isso. Aí é que vem a pergunta. Não é só amar é assim como eu te... Então, mas era alguma coisa assim, eu não lembro. Mas aí é que vem também a pergunta, porque assim, se você dá uma resposta que na hora você se safa, você fala assim, pô, sexo é... Ou você é homem ou você é mulher. Mas ela vai manifestando, né? Não, entendi, mas aí fica aquela questão assim...
que eu acho que é legal você também tentar saber em qual contexto, porque às vezes não é só dentro de casa que se conversa sobre isso, né? Muitas vezes lá na escolinha, os meninos, as meninas já estão conversando do outro significado. E aí ela quer saber, já ouviu alguma coisinha e quer saber o que é sexo. Aí você dá uma resposta dessa que é legal, que é válida, né? E você se safa ali da situação. Mas às vezes você traz mais dúvida para ela. Você fala assim, pô, mas a criança que teve uma resposta, ela volta. Mas não isso volta. Exatamente. Às vezes a criança, ela é não só a criança, com qualquer pessoa que a gente se comunica, mas a criança é muito rápida, ela é muito espontânea nisso. Ela vai no mesmo momento te demonstrar se aquilo satisfez a curiosidade ou se aquilo não satisfez a curiosidade. Porque se você conta pra ela fica com aquela carinha ainda pensando, talvez ela esteja processando essa informação e certamente se não tiver respondido, ou se ela viveu num contexto, ou se ela passou por um contexto que a resposta que você está dando não encaixa, ela vai, porque a criança é muito rápida para fazer uma associação, para ir para verificar, não, mas não bate isso, né? E provavelmente rapidinho ela vai voltar com a mesma pergunta, né? Porque às vezes a gente é assim, o que falar, o quanto falar, não o que, mas o quanto dar de informação. Então talvez quando o que é sexo? Onde você ouviu isso? Né? Em que momento você ouviu isso? O que você acha que é isso? E se você faz essas perguntas, você já tem pelo menos um norteador, né? E essa do como veio parar? Quando você perguntou? Como eu vim parar aqui, né? Então, tem uma coisa clássica, né? Que a gente já ouviu falar um monte, a sementinha. A sementinha pode ser um caminho muito bacana, porque é algo que para a criança é mais presente. Semente é algo que ela já convive, porque tem semente na fruta, tem semente, então ela sabe. Então, a sementinha, então, pode dizer exatamente, jamais a história da cegonha, né, gente? Porque a história da cegonha é uma inverdade. Então, como é que a gente vai dizer, né? Então, assim, o papai tem uma sementinha, a mamãe tinha uma sementinha, o papai colocou a sementinha na mamãe, e dessa sementinha, você ficou dentro da barriga, você ficou um tempão aqui dentro, depois você nasceu. Ela pode perguntar, mas que sementinha, né? Se é uma criança um pouco mais curiosa, ou se ela está numa idade já um pouquinho maior, talvez ela pode... Você pode dizer, sinceramente, honestamente, a sementinha do papai se chama espermatozoide, a sementinha da mamãe se chama óvulo. Quando essas duas sementinhas se juntam, formam um bebê. É assim que todos os bebês se formam. Daí ela ainda pode dizer assim, mas como que a sementinha do papai foi parar dentro da mamãe? Ainda pode ter essa pergunta, né? Quanto mais vai avançando na idade, mais as perguntas vão vindo um pouco mais elaboradas, porque ela já passou de ok, num determinado momento uma resposta serviu, mas agora peraí, tem mais uma, né? E pode dizer, mas essa eu não sei. Como é que a sementinha do papai foi parar dentro da mamãe? E dizer exatamente, lembra que eu disse no começo, a gente vai dizer a verdade, né, sempre que possível, na linguagem que a criança puder entender. Eu digo sempre que possível, porque daqui a pouco, quando a gente falar de morte, a gente vai falar, acho que a gente pode trazer esse tema daqui a pouco, né, porque a criança também pergunta, e aí tem algumas partes que talvez possa ser interessante em alguns momentos, em alguns contextos omitir, mas eu vou deixar esse tema para daqui a pouco, e a gente está falando aqui de sexo, né, de nascimento, enfim, de concepção. Você vai dizer, o pênis do papai colocou uma sementinha, colocou uma sementinha na vagina da mamãe. E aí, por isso que você ficou aqui dentro da barriga. Essa sementinha veio do pênis do papai e entrou na vagina da mamãe. Você vai dizer exatamente isso. Porque ela tem a concepção, ela toma banho, ela talvez, né, se é uma casa em que os pais tomam banho com a criança, em algum momento ela já viu que tem uma diferença. Aliás, eu acho que o Elton estava falando que a Lua perguntou essa semana, ele fez alguma colocação aqui, eu estava lendo. Olha, eu acho que você já esclareceu assim, crianças que estiverem com os pais não estão esclarecidas em algum aspecto. Em algum aspecto. O Elton fez alguma pergunta que ele estava tomando banho com a Lua. Na hora do banho, me perguntou por que menino tem bolas abaixo do pipi. E eu disse a ela que hoje não tinha como explicar. Quando ela ficar um pouco maior, eu explico. Então, Elton, sabe uma coisa legal? Talvez você possa dizer para ela assim, você já reparou? A Lua tem 4 anos, eu acho, né? Acho que 4. Você já viu que tem menino e que tem menina? Você já viu que, né, provavelmente, mesmo com 4 anos, ela já sabe que tem menino e que tem menina.
né? Então você pode dizer, o corpo do menino é de um jeito e o corpo da menina é de outro jeito. A gente nasce desse jeito, né? Então pode ser que, e aí você vai ver qual é a reação dela, se isso pra ela deu satisfatório, né? Que assim, o corpo do menino é diferente do corpo da menina. E no corpo do menino vem bolas embaixo do pipiu. E no corpo da menina não vem pipiu. Tá vendo como é diferente? Né? E aí pode até dizer, no corpo da mamãe, você viu que o peito fica grande? E no corpo do papai o peito não fica grande? Então, quando você for grande, como você é menina, o seu peito também vai ficar grande. Mas no menino, quando o menino fica grande, não fica o peito grande. Você pode ir contando para ela exatamente com aquilo que ela já vê, né? Com aquilo que ela já tem de informação. Agora, Carol, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque isso eu acho muito legal mesmo, de você sempre dar a informação do jeito mais próximo, né? Daquilo que você realmente entende, né? Mas nem sempre, a gente sabe, o Brasil, apesar da gente sempre achar que o Brasil é um país muito liberal e não sei o quê, eu acho o Brasil um dos países mais conservadores do mundo, em relação a tudo. E, obviamente, cada um tem né, assim como a música normal é ser diferente, cada um tem um jeito de lidar e não tem o certo e o errado nisso. Mas nisso, quando a criança vem, principalmente com essas perguntas relacionadas a sexo, a religião, enfim, a outros temas que são um pouquinho mais complicados de você tentar explicar, a gente sabe que sempre se esbarra numa sociedade conservadora essa coisa da dificuldade, não da dificuldade de você explicar para o seu filho, mas da dificuldade de você explicar para você mesmo, né? Porque tem muita gente que trata o sexo, principalmente, com um tabu absurdo, não consegue nem falar com o marido, ou falar com a esposa, ou falar com o pai, mas isso vem também da própria criação. Muitas vezes os pais acabam transformando isso num tabu e isso você transforma num tabu para o seu filho. Então, tipo, você falando assim, eu acho incrível você poder chegar pro seu filho ou sua filha de 4 anos de idade e falar assim, porque o pênis do papai entra na vagina da mamãe e põe a sementinha lá dentro. Mas eu tenho certeza que muitos casais não tem essa... como é que fala? Não tem essa segurança de falar assim nem com o próprio marido ou a esposa. Então, quanto mais com a filha, não vai conseguir falar. Aí, como é que você daria essa dica para os pais que têm essa trava? Porque eles mesmos têm essa trava, eles não vão conseguir passar isso para o filho porque não conseguem, né? Como é que vence essa trava assim do tipo, fala do jeito natural, não tem problema nenhum você falar pênis ou vagina para o seu filho ou sua filha, né? Porque eu acredito que para muitos pais tem um problema de falar pênis e vagina para o filho ou para a filha, né? E tem mesmo, e acho que assim, quando eu gosto de falar do parque de diversões, porque é exatamente isso, a gente mostra um parque, acho que é uma analogia interessante, que a gente vai mostrar o parque de diversões conforme a gente enxerga o parque de diversões. Se a gente acha que ele é divertido, aí com esse olhar que a gente vai mostrar o parque de diversões. Se a gente acha que é chato e cansativo ou perigoso, é com esse olhar que a gente vai mostrar o parque de diversões. Então, é inevitável que a gente eduque e que a gente desenvolva o filho, a filha, de acordo com os nossos valores, com a nossa percepção de mundo. Né? É inevitável, isso vai acontecer. Agora, quando a gente está diante de um tabu, né, ou que é um assunto que é tabu, que é muito desafiador, eu acho que cabe sempre a gente pensar, fazer aquela pergunta clássica da PNL que eu adoro, né, que é assim, qual é o meu objetivo aqui? Então, o que eu estou disponível ou disposta ou disposto a transformar na minha percepção ou no meu jeito de ser, porque eu tenho aqui um objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo de apresentar, já que ele está me perguntando o que é sexo, de apresentar isso com naturalidade, mas isso pra mim não é natural, isso pra mim eu não consigo de repente, né, como o Jair falou, nem conversar muito com meu marido, então como é que eu vou fazer aqui, né, o que eu faço, né, e aí você pode, quanto mais a gente estiver próximo daquilo que é talvez um tabu pra gente, mais a gente vai dissolvendo esse tabu, né? Então talvez você possa conversar sobre isso com uma amiga,
talvez você possa conversar sobre isso com outras pessoas que talvez você tenha intimidade, ou você pode ler sobre livros isso. legais que muitos, podem tem livros infantis, né? Então de repente lembro que a minha mãe ofereceu pra gente, ela explicou, mas ofereceu pra gente livrinhos pra gente também ler. Eu li também livrinhos, então de repente se é mais desafiador, esse também pode ser um caminho, né? Um caminho de você buscar outros recursos, talvez se naturalmente é um desafio falar, a gente tem aí um monte de, né, se for em qualquer livraria e for no setor infantil, você vai encontrar livros específicos para falar sobre sexo, né? Esses que às vezes realmente não é tranquilo, né? Alguma Olha maneira só. que ele caiba, né? Agora olha só, aproveitando esse gancho, tem duas pessoas aqui dizendo coisas bem interessantes. A Lu Bento, ela fala que o marido dela tem parado de tomar banho com as filhas por medo dessas perguntas, acho que principalmente em relação ao órgão genital masculino. E aí aqui a Giovana Castro coloca bem baixo aqui, ó, falando: minha filha de 3 anos nunca viu o pênis do pai dela. Ele vai ao banheiro sempre de porta fechada. Mas ela já viu a dos coleguinhas na escola e fala do pintinho e tal. Aí ela pergunta: o pai deveria mostrar mais livremente ou isso não é um problema a ser pensado? Às vezes a gente procura problema onde não tem. Exatamente, né? O que, de novo, é algo que eu também adoro na PNL. O que é o certo, o que é o errado? Depende de o que é, né? O que é, faz parte do contexto de vocês. Toda a família tem que ficar todo mundo nu, um em frente ao outro, para as crianças se adaptarem a isso? Não, isso não é uma regra. O que funciona, o que é mais funcional naquela família? Porque às vezes o pai de fato não se sente confortável, vai ser tão constrangedor de repente para ele tomar banho com as meninas, que ele não se sente à vontade para fazer isso. E é importante que isso seja respeitado. Ele não tem que ir, né? Não tem uma regra, tem que ir para as crianças aprenderem isso desse jeito. Não tem tantos jeitos de apresentar o parque de diversões, tem tantos jeitos de apresentar o mundo, né? E assim, a criança, você mostrando ou não, tomando banho, não, é como como foi o nome da nossa última participante que contou que ela já viu na escola. A Giovana Castro. A Giovana, né? Que a Giovana contou aqui pra gente que a filha já viu na escola, né? Então eles vão se deparar com isso em algum lugar. Ou é com coleguinha, ou é na televisão, ou é na internet, ou é em algum lugar. Vai chegar, né? Vai chegar, exatamente. Aí cabe o como da gente, né? Vai, dependendo da idade, vai poder apresentar essas respostas. Eu acho que talvez o que a gente tenha como, talvez assim, se a gente pudesse dizer quais são as regrinhas básicas para isso, né? Muito mais do que dar a receita do bolo, a regra básica é, primeiro assim, que você esteja confortável para dar a resposta que você vai dar. Então, faça, né, se não, naquele momento não está confortável, faça exatamente como a Tânia fez a primeira vez. Eu vou pensar e eu vou responder daqui a pouco, né? E quando você estiver pensando na resposta, verifica dentro dos seus valores, dentro dos seus critérios, dentro do jeito que você enxerga o mundo, como que você acha que é mais interessante, mantendo a verdade, sendo verdadeiro, sendo honesto, sendo transparente, que você pode falar. Um outro ponto é perguntar o que ela já sabe a respeito. Até antes de você começar a pensar na resposta, perguntar o que ela já sabe, né? Até onde ela chegou. E aí, quando ela te contar onde ela já sabe, ela também vai te dar uma informação mais ou menos do qual é a informação específica que ela está buscando. Se é uma informação mais superficial, mais profunda, se ela quer uma... Então, ela também vai te dar esse retorno. Então, se você observar a criança e fizer, então, esse exame interno, respeitando, claro, os seus valores, os seus critérios, o seu jeito, porque se ela vai falar, seja de sexo, de Deus, de religião, o que você pensa sobre isso, né? Qual é o que você quer passar para o teu filho a respeito desse assunto que ele está te perguntando? Claro que aqui a gente está falando de sugestões, né? Que sugestões dizendo simplesmente o seguinte: você pode falar isso se você quiser, porque seu filho aguenta. E às vezes o mais próximo mesmo da verdade, o mais simples, é mais fácil pra gente, porque a gente quer às vezes criar uma coisa muito, né, mágica, o que caiba na criança, e às vezes se enrola, e às vezes fala o simples, o que é a verdade, tá? O que é simples, até aqui. Se ela quiser mais, eu vou dando passos a mais. Isso, né? Isso é muito legal, é você dar a informação suficiente do que a criança está pedindo, né? E conforme cada idade, como eu disse, ela vai solicitar um pouquinho mais. Mas uma criança muito pequena, às vezes uma resposta muito simples é o suficiente, porque ela
só é uma palavra nova que surgiu no vocabulário, que ela quer saber o que é, né? A gente, né, o desconforto está muito mais no adulto. A criança não tem o desconforto. Ela está simplesmente descobrindo o mundo. Mas olha, eu tenho um comentário que me intrigou, porque eu também ia pesquisar como responder. Eu acho que a gente pode ajudar a Simone aqui no seguinte. Ela falou que não sabe se está ligado ao tema de hoje, mas acho que está. Meu filho de 4 anos tem muita curiosidade pelo mundo feminino, inclusive quando brinca com amiguinhas de mamãe e filho. Ele quer ser a filha ou a mamãe, coisas do tipo. Eu deixo, eu não corto a brincadeira, mas às vezes eu falo que ele é menino. Então, ele é como o papai. Ele não gosta muito quando eu falo isso. Como lidar? Então, ótima pergunta. Muito boa pergunta, Simone. Muito boa pergunta, né? Então, como é que... Bom, você já tem lidado com isso. Acho que seria até bacana você contar os resultados que você tem. Então, você está dizendo, ele não gosta. Ele não gosta e continua fazendo como menina. Ele não gosta e continua fazendo como menino. Ele não gosta e continua de que jeito? Logo depois, né? O que acontece? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, assim, de novo, como é que a gente... todos os conceitos ou os preconceitos, eles estão muito mais no nosso universo de adulto do que no universo da criança. Muito mais, né? Então, como que a gente vai mostrar isso para ele, né? Como que a gente vai mostrar como que a gente vai mostrar o parque de diversão para a criança? E se para você e para o seu marido, por exemplo, é importante que de fato, né, que ele esteja mais presente no mundo masculino, que é o mundo que teoricamente a gente imagina que os meninos vão estar e né, que as meninas estejam mais ligadas no mundo feminino. Então, claro que você pode dizer isso para ele, né? Ao mesmo tempo, se ele tem essa vontade, esse desejo, isso também precisa ser respeitado. Porque lembra do brinquedo que é proibido? O brinquedo que é proibido, ele é mais interessante. Aí eu quero mais vezes ir naquele brinquedo. Não confunde a criança. Onde aquilo é uma experiência pontual, por que eu não posso ser o que eu estou afim agora? Sim. Né, o que eu estou com vontade. Eu acho que fico com a sensação de que quanto mais opressivo, menos chance a criança no geral vai ter de ser quem ela é. E causa uma curiosidade muito maior do que às vezes somente uma brincadeira. E se for o que ela quiser ser, a gente tem que estar do lado dela, né? Exatamente, porque eu acho que talvez essa seja realmente a maior questão, né? O quanto, enquanto pai, enquanto mãe, a gente está disponível e disposto para de fato compreender e estar ao lado desde criança, se ele tem alguma manifestação de vontade de brincar com meninas, de fazer coisas de meninas, quanto a gente está disponível a também compartilhar desse universo com ele, né? Mostrar que, ok, você mostra todos os universos, mas ele vai fazer uma escolha, né? E essa escolha é importante que ela seja respeitada desde pequeno, né? Então, como lidar com isso? Talvez exatamente como você já está fazendo. Talvez exista uma dúvida, será que eu estou fazendo melhor ou não? O que é natural, porque talvez isso seja novo para você. Mas é exatamente isso. Você brinca com ele no universo que ele quer brincar, que ele se sente mais confortável. E você também mostra para ele, olha, né, tem meninos, tem meninas, que provavelmente ele tem amiguinhos, ele observa isso. Os meninos estão brincando com bola, as meninas estão brincando com boneca, né? Você também é menino, você quer brincar com eles, com bola, né? Mas de deixar a opção também para a criança, porque é importante que ela seja respeitada, né? Pegar a criança, eu sei, eu tenho... acompanho um caso bem de perto, né, em que o pai quer, porque quer de qualquer jeito que o menino brinque no universo masculino e ele quer brincar no universo feminino. E quanto mais opressão existe, mais ele tem vontade de brincar no mundo feminino. E isso pode ser desde já uma opção, como pode ser somente uma experimentação. Isso. E a gente... Eu não sei, a minha sensação é que como pais a gente só pode estar juntos. Só. Porque se for uma experimentação, isso vai passar, que lindo, ele já é uma criança, né? Ou ela, uma criança que olha o mundo sem estar segmentado em nada. E se for uma opção que muitas vezes vem muito cedo, que bom se a gente puder estar junto para causar menos dor do que já tem, né, no universo. Quanto preconceito vai encontrar por aí. Mas só dá para, nessas situações, acho que ser mais... estar junto, acompanhar, respeitar. Eu acho que muitas vezes você mesmo, como pai, como pessoa, não como pai ou como mãe,
como pessoa, você tem que também analisar o quanto algumas atitudes que você tem limitam as suas escolhas, sua vida. Eu falo isso porque um dia eu estava numa loja no shopping e estava lá vendo um tênis e apareceu um sujeito do meu lado e aí ele estava vendo uns tênis também, e aí ele pediu para o cara, falou assim, eu queria esse tênis aqui. Aí o cara foi lá pegar, né, o atendente da loja foi lá buscar para ele. Quando ele voltou, o atendente, ele falou assim, olha senhor, eu não tenho exatamente esse modelo que você me... Quer dizer, não tenho exatamente essa cor que você me pediu, mas eu trouxe o mesmo modelo, só que outra cor. Quando ele abriu a caixa, ele falou assim, na verdade é a mesma cor. O que muda só é esse detalhe aqui embaixo na sola, assim. Era um detalhe embaixo da sola, assim. Era um friso na sola. Só que o friso na sola do tênis que ele tinha pedido era tipo azul, verde, sei lá. E o que ele trouxe era exatamente a mesma cor, só que com um friso rosa. E aí o cliente se sentiu completamente ofendido por isso. E ele virou pro cara e falou assim, poxa vida, mas você acha que eu vou usar um tênis desse? Aí o cara ficou meio sem entender e eu confesso que eu também, na hora eu fiquei olhando assim e falei assim, mas é o mesmo tênis. Aí o rapaz da loja falou assim, não, mas só muda esse detalhe, assim. Aí ele falou assim, não, mas você não vai querer que eu use um tênis rosa, né, meu amigo, não sei o que, pô. Aí, aquilo ali na hora, eu falei assim, puxa vida, né, acho que algumas pessoas... até mesmo do nosso círculo de amizade reagiriam assim. Eu não consegui entender o porquê. Mas depois me veio a cabeça e falei assim, cara, isso é um negócio tão estranho, porque é um limitador. É um limitador que diz que o friso rosa quer dizer alguma coisa sobre a sua sexualidade ou sobre o que você pensa do mundo. Só que é um limitador para a vida dele. E aí quando um cara, não sei nem se ele tem filhos ou não, esse rapaz que estava lá na loja, mas... Aí você pensa assim, puxa vida, muito provavelmente ele vai passar esse limitador para o filho dele, né? Para o filho ou para a filha. E olha, já que a Rosângela está falando uma coisa muito interessante, ela é professora e está falando que ela tem essa situação na sala de aula. A mãe do menino proibiu o uso da cor de rosa ao pintar e ao acessar brinquedos femininos. O que aconteceu? A partir daí ele não quer mais pintar nada, nem brincar de nada. Poxa, imagina a gente como se sentiria, né? Pois é como se a gente fosse escolhido em algo que a gente gostasse muito de fazer. Primeiro, a sexualidade da criança, ela está em formação, ela não está definida e ela vai experimentar. E se ela for experimentar, o menino experimentar no universo feminino e a menina experimentar no universo masculino, isso faz parte. E eu acho que a questão é muito mais deixar de ser um limitador para os pais, né? Porque, como o Jair disse, esse pode ser um limitador. As expectativas que a gente tem, os desejos que a gente tem, o jeito que a gente quer que o filho seja, em vários aspectos da vida, ele vai se comportar de um jeito diferente do que a gente gostaria. E talvez... Por isso que eles nos ensinam. Por isso que eles nos ensinam. Eles vieram para isso, então para nos ampliar. Aí a sua almofada mais uma vez também, Kelly. Mostra aí, por favor. Todo mundo tem direito de viver e sonhar. Exatamente, né? E se a gente é tolhido no nosso sonho ou nas nossas fantasias ou naquilo que a gente gosta, como isso de fato é dolorido, né? O quanto você interfere no desenvolvimento da personalidade, na visão que ela vai tendo de mundo, se você tolhe naquilo que é o natural dela naquele momento. Que imagina assim, como se fosse possível a gente transferir. Ele está tendo um comportamento, né? Vamos pegar esse caso em especial e também esse que tem aí na escola, né? Um caso em especial, o menino opta por cores rosas, quer brincar sempre, sei lá, de cabeleireiro, de boneca, de brincadeiras femininas. Vamos imaginar que esse é um comportamento. Poderia ser o comportamento, sei lá, de não querer comer verduras e legumes. Poderia ser o comportamento de... sei lá, de ter dificuldade na escola. Poderia ser... Isso é um comportamento. A criança não é só uma coisa. E uma coisa não diz tudo sobre nós. Já pensou, né? Se alguém pegasse uma cara fechada sua, e acontece, né? E aquela cara fechada se transformasse numa pessoa horrível.
E aí cabe muito a gente pensar socialmente, né? Como é que eu lido com isso socialmente? Ou como é que eu quero lidar? Porque quando a gente fala da homossexualidade, né, o Jair há pouco falava do quanto é um tabu o sexo, por exemplo, entre homem e mulher, entre um casal. Isso é um tabu, realmente no nosso país a gente tem aí. E a homossexualidade é um tabu talvez muito maior ainda, apesar de hoje a gente já ter uma percepção muito diferente do que se, né, a sociedade já tem uma percepção muito diferente, ainda é um tabu. Né? A gente tem acho que as crianças hoje têm a oportunidade de já crescer no mundo, pelo menos a maior parte, não todas, eu acho que não é uma realidade do nosso país todo, mas em vários lugares as crianças têm a oportunidade de já crescer com a naturalidade da homossexualidade, né? O que já as coloca desde muito pequeno a reduzir esse preconceito, ainda que ele possa acontecer em casa, mas isso vai, só que ela vai trazer essas perguntas para casa. Ela também vai, e aí como em casa o pai e a mãe vão reagir a isso, né? E que certamente eles vão reagir com as percepções que eles têm, com aquilo que eles trazem de informação. Mas é muito comum hoje em dia, por exemplo, tem a Gigi e a Júlia, que a gente mandou beijo na semana passada. A Gigi, que tem 5 anos, ela tem um amiguinho que tem 2 pais. E os 2 pais vão buscar o amiguinho na escola, e aquilo é natural. Ele tem 2 pais, né? Então, assim, faz parte hoje do universo já das crianças, talvez em algum momento, mas por que ele tem 2 pais e não um papai e uma mamãe? Pode ser que de fato em algum momento ela vai fazer essa pergunta, ou pode ser que isso seja tão natural para eles que eles nem levantam muito esse questionamento, e eles vão crescendo com aquela percepção de que aquilo é natural, de que aquilo acontece, né? E que ela vai conviver com isso talvez de um jeito até muito mais fluido do que gerações anteriores. Tomara, né? E olha, temos uma espectadora aqui especial. Todos são especiais. Ai, né? olha uma só. que entrou pela primeira vez aqui, que minha é a mamãe. Sogra, Claudine, minha amada. Fofa. Tem que vir aqui, Clô. Tem mesmo. Dizer como você fez essas explicações para o Jair. Você explicou muito direitinho. Muito bom. Com muito amor e carinho, como tudo. Agora, você sabe, Carol e Tânia, que esse tema de hoje, eu acho que é um tema muito mais para você se descobrir do que para você tentar explicar para os seus filhos. Porque quando a Carol nos enviou, né, a sugestão do tema, eu falei assim, olha que legal. E, na verdade, quando seu filho está descobrindo coisas, a impressão que eu tenho é que a gente muitas vezes perde uma oportunidade incrível de descobrir com ele ou com ela, né? Porque a gente acha que sabe tudo e que a criança não sabe nada. E ao contrário, eu acho que quando eles vêm com essas perguntas, muitas dessas perguntas eu paro para pensar e falo, cara, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. É uma descoberta para a gente mesmo, é uma oportunidade da gente olhar o mundo de um outro jeito. Que nem você estava falando, que eu acho que agora é legal, porque também daqui a pouco a gente já encaminha para o fim. Você ia falar um negócio que me deixou bastante intrigado para saber, que é da questão da morte. Na verdade, a gente separou um monte de temas. Eu acho que a gente não vai ter como falar de todos eles. Esse é um tema que a gente pode depois falar num inteiro, porque gera tanta coisa. Porque eu acho que assim, né, tem a morte, tem sobre Deus, tem... sobre a magia da vida, né? Eu acho até... Quanto tempo a gente tem? Eu não sei. Olha, a gente tem aqui mais uns 10 minutos. Então, e que vocês acham então de a gente, porque eu acho que tem mais uma coisa legal ainda da gente falar na sexualidade e de repente a gente deixa para próxima semana a continuidade e aí faz falar de outros temas, porque eu acho que isso, o que vocês acham? Porque aí tem mais uma coisa que eu acho que é importante, até daí a gente fecha, eu acho, esse assunto sexualidade, porque eu acho que na verdade tem algumas coisas aqui, não sei nem se vai dar tempo da gente falar de todas elas, mas algumas coisas que eu acho que também são perguntas que ainda surgem nesse tema. Uma delas, talvez pegando dois, vou falar de uma coisa diferente, depois vou voltar aqui na homossexualidade, mas uma coisa que é raro, muito raro uma criança perguntar. No entanto, se a criança tiver assistindo programa de adulto, ou se ela estiver antenada em noticiário, porque hoje está muito em alta, pedofilia, né? E ela pode em algum momento perguntar o que é essa palavra. É raríssimo uma criança perguntar, mas isso pode acontecer.
E aí, se acontece, como é que responde a isso? Ainda porque é uma oportunidade muito legal de você proteger mesmo a criança, de dar alguma informação a mais para protegê-la, né? Então, se uma criança chegar e perguntar o que é pedofilia, ou quem é um pedófilo, o que é pedofilia, né? E aí talvez você pode dizer, é um adulto que gosta de tocar crianças, ou que beija crianças, né? Então você vai dizer, e até assim, ou tocar nas partes íntimas, falar claramente o que é, né? E aí poder dizer para ela, e se em algum momento isso acontecer com você, eu quero que você me conte, né? É um assunto que de verdade é bem raro que aconteça, mas hoje ele está em alta, então em algum momento ele pode acontecer, e aí ele pode ser uma oportunidade para você já fazer algo que tem que ser falado. Que tem que ser falado, exatamente. Talvez não via a palavra, mas sempre, né, falar que pessoas que... uma vez também uma professora da escola falou de um jeito também que eu achei tão legal, exatamente isso que você está dizendo, mas a criança não perguntou o que era pedofilia, mas falou, se alguém te pede segredo sobre, não conte, a gente não tem segredo. Então, quem te pede isso, não só nessa questão, com droga, mas com drogas, com alguém tudo. que te chantageia, né? Chantageia. Sim, chantageia. Ai, meu Deus. Então, assim, a coisa do segredo. Se alguém falou, não conte, porque aí você já parte de um pressuposto da verdade na relação, que isso alivia qualquer tipo de abuso. Exatamente. Não conta pra sua mãe, quem está te pedindo, isso não é legal, porque a gente não tem segredo. E dizer isso para a criança, né, você antecipa, né, uma situação, né, você prepara a criança. Claro que assim, isso dá garantia de alguma coisa? Não, mas é a função de pai e de mãe preparar e proteger. A gente faz o que é possível ser feito, né? O Jaizão dava uma aterrorizada, né, já? Tipo, aceitar, nesse sentido, aceitar coisas, né? De drogas, isso... tem várias histórias engraçadas. Você sabe que isso, na verdade, olha, eu vou ser bem sincero, não precisaria mentir aqui nem sobre nada, mas assim, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga. Aterrorizava com amor, né? Tô dizendo assim, porque falava muito, né? Explicava muito, porque veio de uma geração veio bastante, obviamente, da minha mãe, que está me assistindo aí, mas meu pai... ele sempre foi muito enfático com essas coisas, né? Ele sempre foi daquele jeitão alegre, meio distraído, às vezes, até para algumas coisas, mas para isso ele sempre conversava muito abertamente com a gente. Ele falava assim, olha, filho, é o seguinte, vai chegar gente querendo te oferecer não sei o quê, você nunca aceita nada de ninguém, e não sei o quê, e se você aceitar, ou se isso acontecer, você tem que vir falar com a gente e tal. E eu lembro uma vez, assim, vou falar rapidinho para não tomar muito tempo aqui, mas eu lembro uma vez que eu e meu primo, a gente foi comprar um ioiô na banca de jornal, tava na febre do ioiô, e eu lembro que a gente fez uma burrada de pegar um dinheiro da minha mãe que nem não falamos. Enfim, arrependimento total depois, mas assim, aí meu primo foi lá, comprou os ioiôs, e aí depois para explicar como é que aqueles ioiôs apareceram em casa, aí a gente não quis falar que foi lá e pegou um dinheiro da bolsa da minha mãe. Daí falamos que um cara tinha ido na escola e tinha dado os ioiôs. Nossa! Meu pai ficou louco da vida. E aí, obviamente, que depois a gente teve que falar a verdade, porque ele já queria ir na escola. Aí falamos uma verdade. Lá ver quem é. Falamos uma verdade. Aí, a partir dali, eu entendi. Eu falei assim, cara, eu entendi o porquê, sabe? Aí meu pai várias vezes me falava isso, minha mãe também. Então, eu acho que é importante você jogar real com o seu filho. Sobre todos esses assuntos que muitas vezes são tabu, inclusive para você, porque você falar realmente, sei lá, de pedofilia ou de droga, muitas vezes você fica numa situação de tipo, não quero falar isso porque isso não vai acontecer com o meu filho ou minha filha. E não é verdade. Você tem que sempre conversar, porque a possibilidade disso acontecer é enorme de uma de algum jeito vai acontecer. Através da droga, um aliciamento mais sexual.
alguma mentira, uma chantagem, em algum momento, né, isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Então não dá pra não falar. E se você já tiver, por exemplo, nesse assunto em especial, nesses assuntos em especiais, se você se antecipar, porque, né, talvez você, nesses assuntos, seja interessante nem esperar uma pergunta, mas talvez você não é informar, passar informação, mas é orientar mesmo, né? Aí né, a gente entra também num outro tema, num outro cenário, que é o tema da orientação, né? O que orientar para as crianças, enfim, isso também a gente pode outro dia falar. E olha só que legal, a Letícia Marcos aqui, ela tá dando dicas incríveis de livros. Ela falou assim, olha, tem pais que não sabem como abordar esses assuntos com os filhos, tem livros. Ela tá dando sugestão de livros aqui, ó, como Pipo e Fifi. Aí, Antônio, O Segredo de Tartanina. Ela dá essas sugestões desses 3 livros aí. A gente vai pesquisar, Letícia. A Gabriela Reis está dizendo aqui, eles podiam não crescer, né? Muito medo. Tem várias horas que a gente quer isso, né? Mas não adianta. Mas a gente cresce com eles, a gente se transforma, né? A Luciane Meira, para terminar aqui, a gente ouvir essa música, que se não for normal é diferente depois disso tudo que a gente tá falando. Mas então, se a gente vai pode ser a do livro. A do livro, é ótimo. A do livro. Agora, acho que ainda dá 5 minutos, ainda dá tempo? Ou vamos cantar a música? Não, Carol, tem que finalizar a sua história, suas explicações, senão vai ficar... Não, na verdade, assim, a gente até pode deixar para semana, porque ainda pegando uma carona no homossexualismo, né? É muito comum as crianças também hoje observarem, assim, e perguntarem, né, para os pais, por exemplo, um homem que tem trejeitos femininos ou uma mulher que tem trejeitos masculinos, e ela pergunta, é muito comum também, e às vezes até... Isso, e às vezes até próximo da pessoa, né? Que coloca, de repente, os pais numa situação, como é que eu resolvo isso daqui? Ela, de repente, me pergunta na frente, né, da pessoa. E de novo, né, vale a verdade, a honestidade. E a gente poder dizer, tem meninos que gostam de meninos, tem meninas que gostam de meninas. E isso acontece, né? Eles namoram, eles podem se casar e alguns deles têm comportamentos diferentes de outras pessoas, que são simplesmente comportamentos diferentes. É só o jeito da pessoa, porque cada um tem o seu jeito. Então, assim, sabe, e talvez até a gente possa... É tão gratificante a criança ouvir. Eu lembro quando eu falei isso pra elas, parece que abre o mundo, assim, e de conforto. De conforto, exatamente, porque ela vem e não pergunta às vezes, né? Tá num lugar e não pergunta, ou já ouviu falar, mas não sabe o que, e você fala, o amor é livre, o amor pode existir de variadas maneiras, exatamente, né? Aí, uma vez a filha de uma amiga viu, eles moram no centro de São Paulo, ela viu as prostitutas, né, que ficam lá na região. Ela era pequenininha, hoje ela já é grande, mas ela era pequenininha. Mamãe, por que elas se vestem assim e por que elas ficam aqui, né? O que fala? Então, e a resposta dela foi, elas trabalham aqui e essa é a roupa com que elas trabalham. Mas o que elas fazem, né? Elas acompanham um homem durante um tempo e elas são pagas por esse tempo que elas ficam com esse homem, elas fazem companhia para um homem, né? E para aquela idade, aquilo foi super adequado, né? A Tânia tem uma história ótima dessa aí. Acho que eu peguei minha mãe na curva, que ela sempre foi ótima de explicar, mas depois a gente riu tanto e ela fala, gente, olha, porque eu falei assim um dia, mãe, que é puta? Ouvi. Como palavrão, não pode falar, não pode, não, o que é isso? Aí ela falou assim, puta, é mulher que anda atrás dos homens. Tá bom, eu achei que tudo bem. Pra mim, naquela idade, tudo bem. Só que a gente morava do lado de onde ela trabalha. E dava uma certa hora, eu sabia que ela ia chegando. E eu ia na janela esperá-la. Aí um dia, eu fui esperar, ela tava demorando. E eu fui esperar e vejo ela descer assim, virar a esquina, andando atrás de um. Ela falou pra mim que prostituta, que puta, era a mulher que andava atrás dos homens. Na mesma hora, a minha saudade e a vontade que ela chegasse se transformou numa revolta. Eu entrei chorando, tipo, falando pra minha mãe, puta. Só que a sorte foi que ela entrou e eu cheguei pra ela e falei, você! Tava e aí atrás dos homens! Aí ela ouviu, eu falei, você disse pra mim. Ela ouviu, caiu na risada e falou, não, peraí, vem cá que eu vou te explicar. Você vê, né? Mas imagina se a criança sai correndo e fala, você é uma puta.
falasse, a mãe podia, né, dar um tapa e assusta a mãe, né? Vai até a mãe entender que é isso, sei lá, um xingamento. A minha mãe nunca bateu, graças a Deus, mas assim, eu podia ter assustado ela, mas acho que na hora eu já falei, já explicando, né? E foi muito engraçado, e a gente sempre lembra disso dando muita risada, mas depende do que é pra idade, mas conota uma coisa geral. Porque dependendo da idade, a criança é muito concreta. É concreta, anda atrás do homem. Ah, legal, então se toda vez que tiver uma mulher andando atrás do homem. Se ela tá na idade de concreto, é isso que ela vai pensar. Até a resposta até foi adequada, né? Assim, adequada no seguinte sentido. Sei lá, foi o que veio, adequada no seguinte sentido. Respondeu, ela fez uma pergunta, ela se deu por satisfeita, mas adequada nesse sentido, satisfez. Sanou. Mas aí o que faz de associação depois? Ela teve que me explicar depois que era uma profissão. Aí uma vez a gente estava passando num local, ela falou, é isso e tal. Aí me explicou, elas aqui estão exercendo a profissão do que você me perguntou o que é. Mas assim, é muito engraçado. Depois a gente dá risada, mas gera tantas questões, né? Então, mas o que a gente, então, já encaminhando para a finalização, o que a gente pode resumir desse papo tão legal que a gente teve aqui e que vai continuar e na semana que vem, é que, na verdade, acho que o melhor approach é você sempre tentar responder da maneira mais sincera possível, da maneira mais sincera que você conseguir, né? Sim. Então é esse mais ou menos o resumo do que a gente debateu aqui hoje, não é? Isso mesmo, falar a verdade e assim, se respeitar, porque eu acho que assim, né, aqui a gente falou de alguns exemplos, algumas possibilidades, mas é usar aquelas possibilidades que verdadeiramente ficam confortáveis, fica confortável para você. E que equaliza ali, se responder um pouquinho, tá no conforto, né, da criança e do pai, tá bom. Sim. Olha, eu quero muito agradecer a participação de todo mundo e mandar um beijo especial aqui para Gabriela Reis, que a gente conheceu, a Gabriela. São José. Ela estava no nosso show lá em São José, que foi muito legal, foi no domingo agora. Então, ainda era comemorando o Dia das Crianças, comemorando o Dia dos Professores. Parabéns a todos os professores que sempre nos acompanham aqui também na nossa página. E eu li outro dia uma coisa tão bonitinha, só para falar para os professores, que no Japão todo mundo se curva, né, perante o imperador, e que as únicas pessoas que não se curvam diante do imperador são os professores, porque tem um ditado, uma crença de que sem professores não teriam imperadores. Então, tamanho respeito, valorização, salários incríveis. Na Ásia eles têm muito isso. Eu tive a chance de conhecer também, além do Japão, a Coreia do Sul, e na Coreia do Sul a profissão mais importante da Coreia do Sul é o professor. E não é à toa que em muito pouco tempo eles evoluíram tremendamente por conta desse respeito que tem por essa profissão, que é incrível, né? É uma das profissões mais nobres, assim, você passar informação. Aliás, a Letícia, Carol, tá perguntando aqui, passe de novo os contatos da Carol, porque eu procurei e não encontrei. Uau, Carolina Salles, no Facebook, Carolina Salles. A Gabriela eu já tenho. Gabi, um beijo, que a gente já tá conversando no Facebook. Que ótimo. Então, Carolina Salles é o Facebook. O Instagram é Carolina Salles Coach. Então, acho que esses são os mais fáceis os canais mais fáceis de me encontrar. E o meu e-mail, que também, se quiser colocar por e-mail, é carolinasales24@gmail.com. Salles com 2 L. Com um só. Não é. A pessoa da Salles é tudo com um. O meu botei 2, quero que todo mundo tenha 2. E o Rafael Delova tá dizendo, bora aumentar o tempo do programa. Obrigada. Rafael, também querido, obrigada. E também quem quiser, também é só procurar, porque no Instagram dos Grandes Pequeninos, toda vez que a gente vai anunciar qual é o tema do Canta e Conta, a gente marca a Carol. Então, aí não precisa decorar aí, é só ir lá e já cai direto na página. Exatamente. Tá certo? E eu quero mais uma vez avisar que tem sábado, depois da manhã, tem episódios novos do Grandes Pequeninos Chefs. Olha aí, ó, a família ali.
Essa aí é de uma matéria que a gente fez que saiu essa semana aí para Quem? A revista Quem. Falando então, do programa. Olha lá, elas sorridentes e tudo mais. Então, Grandes Pequeninos Chefs no Discovery Kids, às 4 da tarde no sábado, e no domingo reprisa às 6 da tarde. E eu estava assistindo no NetNow. Quem me deu essa dica foi uma amiguinha da Laura, da escola. Ela falou assim: tio, eu estou assistindo todo dia. Eu falei: todos os dias? Estou assistindo no NetNow. Porque já está lá no NetNow, só procurar por Grandes Pequeninos Chefs. E a nossa loja, mais uma vez, é loja.grandespequeninos.com.br. Tem DVD, camiseta, tem tudo. Olha lá, ó. Vamos mais uma vez mostrar. Cadê as outras coisas? A gente esquece as canecas, os potinhos, os chinelos. A gente esquece. Só a almofada vai ser sempre a mesma por enquanto. A gente vai mudar. Puxa vida. E tem show agora, dia 31, em Lençóis Paulista, às 3 da tarde, eu não sei. Não. Então, não, às 8 da noite. 8 da noite, para criançada, adultos, todo mundo ir. É 8 da noite, tem o endereço aqui na nossa página, é só procurar ali nos eventos, tem já o evento lá de Lençóis Paulista. E vai ter em São Paulo também, São Paulo, dia 13 de novembro, no feriado, lá no Teatro do Shopping Morumbi. Que delícia! Dia 13 de novembro, às 3 da tarde, no Teatro Morumbi Shopping, certo? Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. A semana que vem a gente volta com a parte 2 desse tema fantástico. E, olha, vamos todos tentar descobrir coisas mais incríveis com os nossos filhos e tentar abrir a mente, o coração, né? Porque é disso que acho que o mundo está precisando, que a gente evolua, né? Seja lá o que for que você achar que é evoluir, mas vá atrás dessa evolução, que o mundo precisa dessa vontade de evoluir. E então vamos, já que quem que foi que falou dos livros? Deu dicas ótimas. E a Letícia. A Letícia, já que você falou dos livros, e vocês falaram em algum momento aí também de Nícaros, que agora eu não vou lembrar, que na hora eu ia puxar essa música, mas eu falei, deixa quieto, depois eu puxo. Então eu vou cantar essa música aqui. Olha, aliás, eu estou gravando as versões em inglês das músicas dos Grandes Pequeninos, versões lindas feitas por uma parceira minha chamada Sylvie Lewis, que é inglesa, e daqui a pouco teremos novidades também para os pequeninos que falam inglês. Certo? Então vou aqui cantar a música e logo na sequência a gente se despede. Então é assim. Tá na hora de ler um livro, conhecer histórias e ser criativo. Histórias de amor e de perigo, da lealdade entre bons amigos. Histórias que façam rir, que possam emocionar. Um livro deixa a gente livre para imaginar. Cada letra tem uma magia, cada frase traz muitas alegrias. Um livro leva a gente para outro lugar. Cada página é uma viagem, cada história uma nova aprendizagem. Leia um livro e venha aqui me contar. Leia um livro e venha aqui me contar. Livro te faz livre. Livre você vive. Livro te faz livre pra sonhar. Livro te faz livre. Livre você vive. Livro te faz livre pra sonhar. Leia um livro, leia um livro. É isso aí. Então valeu, pessoal. Um beijo, um ótimo final de semana aí pra todo mundo. Muito obrigada
estarem aqui com a gente. Carol, muito, muito obrigada. Você é demais. Vocês são demais. Eu tô traduzindo as mensagens. Valeu. Tchau. Tchau.